Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, mais um projeto Semear. E nós estamos nessa caminhada, nesse início da segunda fase, refletindo a respeito de alguns pilares do chamado que o Senhor Jesus nos faz. Estamos ainda no primeiro pilar, que é a renúncia. Quando Jesus chama, vimos lá no primeiro encontro desta segunda fase, se alguém quer ser meu discípulo, então Jesus coloca esse se para nos deixar livres, para demonstrar que a decisão é nossa. Nós decidimos segui-lo ou não. A partir do momento em que a nossa decisão é pelo seu seguimento, aí as exigências começam a ser colocadas. E a primeira exigência que Jesus faz é a da renúncia. É preciso nos desapegar de tudo aquilo que nos amarra, que nos segura, que nos impede de segui-lo com a liberdade de um verdadeiro discípulo. E olha que são muitas as amarras, são muitos os apegos, são muitas as prisões que muitas vezes nós mesmos vamos construindo ao redor de nós. E ainda mergulhando nesse primeiro pilar do chamado de Jesus, a renúncia, nós vamos perceber que ao longo do Novo Testamento essa palavra aparece algumas vezes, e em cada momento que ela aparece, ela traz para nós uma face da renúncia, ou nós podemos dizer que a palavra de Deus vai nos dando uma catequese a respeito da renúncia, porque existem muitas renúncias que nós precisamos fazer. Então, nós vamos ver, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesus dizendo: renunciar a tudo, renunciai a tudo, tudo. Veja que a renúncia é muito exigente. Nós vamos ver São Paulo lá falando aos Efésios no capítulo 4, versículo 22, renunciai à vida passada. Conversão. Renunciar a tudo aquilo que nós vivemos, a tudo aquilo que nós construímos erradamente, a tudo aquilo que nós projetamos que não está de acordo com o projeto de Deus. Renunciar à vida passada. Ainda São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, renunciai à mentira. Muitas vezes a nossa vida é uma mentira. Nós mentimos para nós mesmos. Antes de mentirmos para os irmãos, que já é uma grande falha, um grande pecado, nós acabamos muitas vezes mentindo para nós mesmos. Nós nos aprisionamos, nós nos enredamos com as nossas mentiras. E, como diz Jesus a São Paulo quando ele cai do cavalo, é duro você bater contra o aguilhão, é dar murro em ponta de faca, você ficar mentindo para você mesmo, ou você querendo mentir para o próprio Deus que sabe tudo, que conhece tudo em nós. Então, renunciar à mentira. Tito, lá no capítulo 2, versículo 12, renunciai à impiedade. Veja como são muitas necessidades de renúncia que nós temos. A impiedade. E São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20, vai dizer: renunciai às corrupções do mundo. Amados irmãos, diante de todos esses conselhos, diante de todas essas facetas da renúncia, nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser, antes de tudo, interior, a partir do nosso coração. Nós queremos verdadeiramente seguir Jesus? Nós queremos verdadeiramente ser seus discípulos? Se assim o é,
se essa é a nossa vontade, se esse é o nosso propósito, esse primeiro pilar do chamamento de Jesus para nós precisa ser ampliado. Precisa ser inteiramente, completamente compreendido. E Jesus espera de nós que aos poucos nós possamos ir nos desvencilhando das amarras, dos apegos, das mentiras, das corrupções, da vida errada que nós vivemos no passado. Seguir Jesus exige de nós esse rompimento com um passado errado. Claro, nós não vamos esquecer do que nós fizemos de errado no passado. Não é isso. Mas é preciso romper. É preciso não errar mais. Ou pelo menos lutar contra qualquer tipo de erro, qualquer tipo de apego, qualquer tipo de vício do passado. Essa é uma luta constante. E veja, a renúncia, ela perpassa todos os dias da nossa vida. Nós precisamos renunciar ao nosso cansaço para rezar. Nós precisamos renunciar às nossas vontades para estar na presença de Deus. Nós precisamos renunciar aos nossos pensamentos para não darmos vazão às inclinações deste mundo. Nós precisamos todos os dias constantemente estar renunciando de alguma forma a alguma coisa. E aí sim, à medida em que nós nos propomos a ir renunciando, e isso não acontece do dia para a noite, é um exercício que se faz diariamente, substituindo aquelas coisas do passado, aqueles erros do passado, aquelas vontades do passado, por uma vontade nova, por um desejo novo, por uma necessidade nova para seguir Jesus. Seguir Jesus significa deixar para trás o passado, não esquecer, mas aprender as lições do passado, aprender com os erros para não errar mais, renunciar, não continuar cometendo os erros, romper com tudo aquilo que nós fizemos de errado. Isso é para nós o início de um processo de conversão. A renúncia nos ajuda e nos leva a iniciarmos essa caminhada, esse processo de conversão. Então, nós estamos refletindo a respeito do primeiro pilar do chamamento de Jesus para nós. Se você quisermos verdadeiramente ser seguidores, ser discípulos de Jesus, é preciso considerar bem, aprofundar bem esse primeiro pilar do seu chamamento. Renúncia. E para renunciar é preciso ter coragem, é preciso ter amor, é preciso ter decisão. Eu decido seguir Jesus, então eu tomo a decisão de renunciar a tudo aquilo que me atrapalha, que me impede, que dificulta o meu seguimento de Jesus. Isso vai exigir de nós renúncias que não são fáceis, mas é preciso termos, amados irmãos, essa consciência de que renunciar é o primeiro passo, é o primeiro pilar para verdadeiramente seguirmos Jesus. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nesta caminhada que nós estamos fazendo, e nós vamos estudar todos os pilares da renúncia para depois entrarmos no verdadeiro seguimento de Jesus nos próximos encontros, que o Espírito Santo verdadeiramente nos capacite para a renúncia, para que aí possamos entrar no seguimento da pessoa de Jesus. Ser discípulo é ter a coragem de renunciar a nós próprios e a tudo aquilo que nos impede de segui-lo. Não é fácil, mas é necessário. Se você quer seguir Jesus, tenha certeza de que muitas renúncias nos serão exigidas no passo a passo do seguimento de Jesus. Que o Espírito Santo nos capacite para vivermos a graça da renúncia,
para verdadeiramente seguirmos o nosso Mestre. Vem, Espírito Santo de Deus, capacita-nos e dá-nos a graça de renunciarmos a tudo aquilo que nos amarra, para que nós possamos verdadeiramente e fielmente seguir a Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo encontro. Fique com Deus.